Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Mário André e nesta aula vamos tratar da multiplicação entre radicais. Sendo que, para que a gente possa resolver uma multiplicação, nós temos que seguir uma regrinha bem básica que é a seguinte: a multiplicação entre radicais, independente da quantidade de fatores, ela só é possível se todos os fatores, ou seja, todos os radicais possuírem o mesmo índice. Ou seja, não interessa o valor que está aqui dentro. O importante aqui é sempre o índice. Então vejamos. Aqui eu tenho raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 3. Opa! O índice é 2 nos dois fatores. Então a raiz será repetida. E aí a gente multiplica. 2 vezes 3, 6. Então isso aqui, essa multiplicação, equivale à raiz quadrada de 6. Bem tranquilo, né? Vamos para a próxima aqui, ó. Raiz quadrada, quadrada, quadrada. Beleza. Já sei então que o meu radical terá índice 2. E aí, a gente multiplica também os fatores dessas raízes. Mas aqui são 3, professores. São 3 elementos, professor. O problema é deles, pessoal. Você pode e deve multiplicar todos eles. Então vejamos. 5 vezes 6 é 30. 30 vezes 3, o resultado é igual a 90. Radical com índice 3 com índice 3, então já sei que meu resultado vai ter raiz cúbica. 4 vezes 6, 24. Mas, professor, peraí, eu só tenho aqui multiplicação onde o resultado vai ser um resultado que não tem raiz exata? Não, pessoal. Por exemplo, vamos supor que eu tenha a raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 12. E aqui nesse caso, reparem, raiz quadrada, 3 vezes 12 é igual a 36. Só que aqui nesse exemplo, o 36 possui raiz exata. O seu resultado é 6. Até porque 6 vezes 6 é 36. Então você consegue reparar que essa multiplicação ela pode ser feita mas somente com os índices iguais. Aí tu me perguntas o seguinte, beleza, entendi. Mas e se os índices forem diferentes, a gente faz o quê? Vou te mostrar aqui nesse exemplo, olha lá. Aqui eu tenho raiz quadrada de 5, raiz cúbica de 3. Não se esqueçam que se nós temos aqui uma raiz quadrada, é porque o índice é igual a 2, embora ele não apareça. Tranquilo. O primeiro passo aqui, pessoal, é nós tirarmos ou determinarmos o MMC entre os índices. Sempre entre os índices. Aqui nesse caso, entre 2 e 3. Logicamente que, devido ao fato de eles serem primos entre si, quase foge aqui a palavra, né? De eles serem primos entre si, basta a gente multiplicar. 2 vezes 3 é 6. Então vejamos. Eu tenho que pensar, tá certo? No seguinte agora. Deixa eu pegar o azul mesmo. O meu novo radical, ou os meus novos radicais, terão índices iguais a 6, que é justamente o resultado aqui do nosso MMC. Só que, para passar de 2 para 6, você multiplicou por quanto? Multiplicou por 3. Então, o radicando deverá ser elevado ao cubo. Aqui, ó, de 3 para chegar a 6, nós multiplicamos por quanto? Multiplicamos por 2, porque 3 vezes 2 é 6. Sendo assim, o nosso radicando deverá ser elevado ao quadrado. Isso quer dizer o seguinte, então, quando você passa do índice antigo para o índice atual, você sempre vai multiplicar por alguém. E esse alguém, que é o novo fator, né? Esse alguém será o expoente do radicando já existente inicialmente. Então vamos finalizar aqui, olha lá. Raiz sexta de 5 elevado ao cubo. Bem, 5 elevado ao cubo é a mesma coisa do que 5 vezes 5 vezes 5, que vai dar 125. Raiz sexta de 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é a mesma coisa do que 3 vezes 3, cujo resultado é igual a 9. E aí nós temos 125 vezes 9. Bem, 125 vezes 9 é a mesma coisa do que 1.250 menos 125, o que vai dar 1.125.
125, né? Então, nós temos aqui raiz sexta de 1125 como resultado dessa multiplicação aqui inicial. Agora, já que a gente trabalha a multiplicação entre radicais, nem sempre os nossos radicandos serão números. Pode ser letra? Pode ser letra. Então, vamos lá. Aqui eu coloquei por engano, tá? Vou até apagar. Aqui eu tenho a raiz cúbica de A vezes a raiz quadrada de B ao quadrado. Primeiro detalhe importante, você repara que os radicandos são diferentes. Não tem problema. A multiplicação pode ser feita da mesma maneira. Diferentemente da adição e da subtração, tá? Porque essas duas operações só podem ser realizadas se os radicandos forem iguais. Beleza. Aqui de novo, reparem que nós temos o MMC entre 3 e 2, cujo resultado nós vimos aqui anteriormente é 6. E, professor, mas aqui é 2 e 3. Não tem problema, pessoal. A ordem dos tratores não vai alterar o viaduto, né? Então, aqui é 6. Beleza. Então, a gente já sabe que o nosso novo radical vai ter índice 6. Tranquilo. E aí, mesmo esquema, olha lá. De 3 para 6, a gente multiplica por 2. Então, esse radicando A deverá ser elevado ao quadrado. Ok. De 2 para chegar a 6, a gente multiplica por 3. Então, esse B ao quadrado deverá ser multiplicado por 3. Opa! Vou colocar aqui entre parênteses por quê? Porque esse B inicial, ele já possuía um expoente anteriormente aí. Como eu estou levando a um outro expoente, então, obrigatoriamente, tem que ter um símbolo que os separem, tá? Aqui nesse caso, eu estou colocando como símbolo os parênteses. Então, vamos lá. Raiz sexta de A ao quadrado não se altera. Raiz sexta de B ao quadrado elevado ao cubo. Aqui nós temos potência de potência, ou seja, repete-se a base e aí a gente vai multiplicar os expoentes. Só refazer aqui. Então, aqui eu vou ter 2 vezes 3, cujo resultado é igual a 6. Ok. Como se trata de multiplicação de raízes radicais com o mesmo índice, a gente repete o radical e multiplica os índices, tá? Só que aqui você pode reparar o seguinte, acabou que no final o índice e o expoente do B são iguais. E por se tratar de multiplicação, você pode simplificar isso aqui. De que maneira? Você pode extrair o B dessa raiz, já que índice e expoente são iguais. E aí eu vou ter B raiz sexta de A ao quadrado. Para ficar mais bonito ainda, já que a gente já estudou sobre a simplificação, a gente pode simplificar índice e expoente, né? Ambos por 2. Então, olha lá, aqui eu vou dividir por 2, ó. Beleza. E aí, vamos lá. Então, eu vou ter B raiz cúbica de A. Por quê? Porque dividindo índice 6 por 2 dá 3, expoente 2 por 2 dá expoente 1. Como expoente é igual a 1, não tem necessidade de ser escrito. Mas aqui você pode pensar duas coisas. Primeiro, professor, se eu parasse bem aqui, estaria correto? Estaria correto. Mas se essa questão aqui ela for de um concurso público, de uma prova de vestibular, de mini vestibular, saiba que essas provas sempre trabalham com questões objetivas, ou seja, questões de marcar. E nessas alternativas, o resultado sempre vai vir o mais simplificado possível. Então você nunca teria, na mesma questão, essa opção para marcar e essa opção para marcar, porque são a mesma coisa. Você teria sempre a mais simplificada. Por esse motivo é importante você aprender também a multiplicar, aliás, a simplificar índice e expoente do radicando dentro de uma operação de multiplicação entre radicais. Beleza, galera? Então aqui essa foi a nossa aula sobre multiplicação de radicais. Espero que você tenha compreendido o assunto.
Se você gostou aqui da aula, aperta o dedo aqui no botão de curtir, compartilhe com seus amigos o link da aula em suas redes sociais também, me marque no Instagram, @prof.mariandré. E se você também gostou aqui da aula, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, o que vai me ajudar bastante a produzir mais conteúdos desses para você. Valeu, galera. Até a próxima.